Muito bem, nós queremos mais uma vez agradecer a você que está aí do outro lado nos acompanhando. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida, onde quer que você esteja acompanhando esse tempo de reflexão que o Senhor nos permitiu. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus por saber que você nos faz companhia nesse momento. Nós chegamos a um tempo em que nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções e a nossa convicção, a nossa certeza do controle soberano de Deus sobre todas as coisas. O mundo que nós estamos vivendo, ele coloca sobre nós alguns momentos, como esses, que quer nos fazer ter medo ou duvidar do controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Eu tenho sempre afirmado aqui, e você que sempre me acompanha sabe disso, eu tenho sempre afirmado e lembrado que Deus está reinando soberano sobre todas as coisas. Não se esqueça disso. Não deixe que as circunstâncias façam com que você perca esta convicção no seu coração de que Deus reina soberano. Meu querido amigo, amiga que me acompanha, lembre-se, nós temos um Deus que está reinando absoluto, soberano sobre todas as circunstâncias. Ainda que se levante momentos como esses que nós estamos vivendo, que aos nossos olhos pareçam imprevisíveis, ainda que se levante momentos como esses que nós não sabemos o que vai acontecer, nós não temos visão do que vai acontecer amanhã. Se você liga o noticiário, você vai vendo as expectativas de notícias de muitas coisas ruins que estão para acontecer. Mas uma coisa que precisa estar firmada nos nossos corações sempre é que Deus continua soberano no controle de todas as coisas. As nossas vidas não estão lançadas por aí sem um Deus que controla, sem um Deus que esteja à frente de todas as coisas. Eu hoje estava lembrando de um texto bíblico, onde conta a história de um grupo de homens que estavam em determinado momento num barco e eles acabaram sendo pegos no meio de uma grande tempestade. Aqueles homens, apesar de serem discípulos, apesar de estarem acompanhando o Senhor Jesus, obedecendo ao Senhor Jesus, eles foram pegos ali naquele momento em meio a uma grande tempestade. E eles começam a temer pela própria vida deles. Eles começam a ter medo de morrerem no meio daquela tempestade que assolava-os. Eles perderam toda a esperança. E sabe, meu querido amigo, amiga, irmão, irmã que me acompanha, nós estamos vivendo em um momento, eu estava esses dias até comentando com os irmãos, há poucos dias nós iniciamos esse ano, onde nós fizemos planos, projetos, onde nós tivemos expectativas de algumas coisas que poderiam acontecer nesse ano. E de repente nós estamos aqui em março, e de repente nós somos pegos por uma tempestade como essa. De repente nós somos pegos por essa turbulência tão grande que se abate sobre o mundo e agora em específico aqui na nossa nação. E muitas vezes nós poderemos nos achar como esses discípulos, e eu encontro pessoas que mesmo sendo servos de Deus, homens e mulheres que temem a Deus, que têm Ele como Senhor e Salvador, estão com medo. Eu tenho preocupado e buscado sempre, nesses momentos que nós temos de estar juntos, lembrar e reafirmar ao seu coração: você não precisa ter medo. Nós não podemos deixar nos dominar pelo medo. Esses discípulos, no texto que eu estava lembrando hoje pela manhã, eles foram pegos pela tempestade e eles começaram a ter medo de morrer.
Eles começaram a ter medo de que as ondas poderiam afundar aquele barco, que os ventos poderiam quebrar a estrutura daquele barco, porque de fato eram fortes ventos. Mas sabe de uma coisa, meu querido irmão, você que me acompanha, lembre-se de uma coisa: às vezes olhamos ao nosso redor e de fato a situação ela é séria, de fato a situação é grave. Quando nós chegamos aqui para compartilhar essas mensagens, nós não estamos ignorando a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Nós não estamos aqui ignorando a gravidade desse período que nós estamos passando. De forma nenhuma eu estou sendo negligente quanto a isso. Talvez você olhe a situação desse vírus que está espalhando e talvez você olhe para você e pensa: mas eu tenho alguma morbidade, ou meus pais, ou meus filhos, nós estamos em risco. Talvez esse medo vai surgir. Talvez você olhe para o seu comércio, você que é um profissional autônomo, você que é um pequeno empresário, você olha e fala: como que eu vou me sustentar? As minhas despesas não param, a minha empresa vai quebrar, ou eu vou perder o meu emprego, como que vai ficar? E de fato, muitas vezes o medo poderá começar a surgir dentro de nós e nós vamos perdendo a fé, perdendo a esperança e perdendo a convicção naquele Deus que nós cremos. Talvez você começou 2020 tão bem, talvez tudo caminhando, e agora encontramos dessa forma, fechados dentro de casa, sem muita expectativa do que pode acontecer. Os discípulos nessa ocasião, eles foram pegos pelo medo, eles perderam a esperança e eles temeram pela própria vida. Eles temeram pela própria vida deles. Sabe, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo que me acompanha nas redes sociais, os discípulos estavam com medo daquelas ondas quebrarem o barco. Os discípulos estavam com medo daqueles ventos fazerem o barco afundar. Mas eles esqueceram de um detalhe, e que tem muita gente esquecendo. Os discípulos esqueceram que o Senhor Jesus estava dentro daquele barco. Os discípulos esqueceram que Jesus estava lá dentro daquele barco junto com eles. Eles esqueceram que Jesus estava ali. Jesus estava dormindo naquele barco. Eles esqueceram. Meu amado irmão, amigo ouvinte, não se esqueça. Se você tem Cristo como seu Senhor e seu Salvador, se você confia nele como seu Deus, você não precisa ter medo do vento, da tempestade. Jesus está no seu barco. Jesus está na sua vida. Os discípulos amedrontados, preocupados, porque a tempestade era grande, mas Jesus estava ali dentro. E eu pergunto para você: será que existe alguma tempestade? Será que existe algum vento? Será que existe alguma onda que seja suficiente para afundar um barco que está carregando Jesus, Criador dos mares, Criador e sustentador de todas as coisas? Mas mesmo assim, os discípulos tiveram medo. E eu olho às vezes pessoas que têm Cristo como Salvador, que um dia já o receberam nas suas vidas, que creem que Deus habita dentro de si e estão desesperados, com medo, no meio dessa situação. Estão com medo, pensando: e agora? O que vai acontecer? Se Deus habita em você, se Ele mora, se você tem Ele como seu Senhor e Salvador, não há o que temer. Não existe vírus tão grande, não existe recessão, não existe desemprego que vai te fazer perder, que vai te levar a Deus perder o controle sobre a sua vida. Poderemos enfrentar o vírus? Sim, se Ele permitir. Poderemos perder o emprego? Sim, se Ele permitir. Vamos passar pela recessão econômica? Sim, poderemos. Nós não estamos privados disso, mas uma coisa nós precisamos entender: se a nossa vida está nas mãos do Senhor, nada que vai acontecer
é maior do que o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Eu tenho orado para Deus nos livrar desta enfermidade. Eu tenho clamado para Deus privar as nossas cidades, para que Deus não deixe com que essas calamidades anunciadas venham acontecer. A minha oração, o meu clamor é esse. Mas se acontecer, se for a permissão do Senhor, nós precisamos crer na promessa dele de que vai estar conosco todos os dias, que vai estar conosco aonde nós passarmos. Então, se eu passo por dificuldades, se por acaso essa enfermidade nos alcançar, se por acaso o nosso negócio não sustentar no meio a crise, se por acaso o desemprego abater, em nada disso pode nos fazer perder a fé, perder a coragem e saber que Deus está cuidando de nós. Nós não podemos, a fé ela é prática, a fé é vivida, nós precisamos viver essa fé que nós falamos. E os discípulos desesperados, em meio àquelas ondas, com Jesus dentro do barco. Tem um cântico que nós cantávamos há muito tempo atrás que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E com Cristo na nossa vida tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Passamos por tempestades, passamos por ventos fortes, passamos por ondas como essas que estamos enfrentando. Mas com Cristo no barco tudo vai muito bem. Você crê nisso? Você crê nisso? Os discípulos preocupados nessa ocasião, e então eles vão até Jesus e clamam a Jesus. E eles dizem: Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Senhor, olha o que nós estamos passando. Eles clamam por Jesus. E naquela hora, diz a Bíblia, Jesus acalma o mar enfurecido, Jesus acalma a tempestade. E o mais importante que eu vejo nesse momento é Jesus acalmando o medo no coração deles. Jesus acalma aqueles corações amedrontados. Quando eles veem o Senhor Jesus levantando e acalmando o mar, acalmando o vento, diz a Bíblia que o coração deles certamente se acalmaram porque eles ficaram admirados em ver o poder que Jesus tinha. Deixa eu falar contigo agora. Deixa Deus acalmar o medo, a preocupação do seu coração. Aquele cântico, como nossa irmã Marta está lembrando aqui, ele diz: com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Vai passar. Vai passar. Nós estamos passando um momento de tempestade, mas olha a frase que eu disse: nós estamos passando. Por quê? Porque vai passar. Eu creio nisso. Sabe, Deus quer trazer paz às tempestades da nossa vida. Deus quer trazer paz a essas tempestades das nossas vidas. Talvez Deus permite momentos como esse, eu tenho sempre firmado nisso esses dias. Deus talvez permite passarmos pelo que estamos passando para fazer com que algumas pessoas possam refletir a forma com que vem levando as suas vidas. Nós precisamos refletir como é que nós estamos levando as nossas vidas e entender uma coisa: não há tempestade maior, não há vento maior do que aquele Deus que criou os ventos, que criou os mares. Não há Deus maior. Jesus dormia no barco e os discípulos com medo, mas é porque eles não lembraram, eles não pensaram: Jesus está dormindo aqui dentro, por que eu vou temer? Você já tem Deus habitando no seu coração, não há por que temer, não há por que ter medo. Se Deus está no controle de todas as coisas. Tem uma frase que é muito usada aqui na nossa cidade. O prefeito da cidade usa muito essa frase. E ele sempre diz essas palavras: Deus no controle, Deus no controle. E essas palavras é sempre usado muito por ele. E eu acho essas palavras muito fortes e muito reais. Deus está no controle. E é verdade.
E é verdade isso. Nós precisamos crer nisso. Deus está no controle e tudo isso que está acontecendo, eu tenho plena certeza, isso vai passar. E a minha oração é para que depois que nós passemos por tudo isso, do outro lado, nós possamos ter como aqueles discípulos ficaram, maravilhados em ver o que o Senhor Jesus fez. Eu espero muito que depois que nós passarmos por isso, nós possamos sair muito mais fortalecidos na nossa fé, na nossa convicção, na nossa confiança em Deus, do que nós entramos, do que nós começamos aqui. Eu tenho certeza, Deus não faz as coisas sem pensar, Ele não permite as coisas, melhor dizendo, sem pensar. Sabe, Deus, Ele sabe. E Ele vai usar, e eu espero que Ele use e permita que você que me acompanha, cada um de nós, possamos chegar do outro lado, bem mais fortes espiritualmente, com mais fé e convicção do que nós iniciamos. A frase é Deus no comando sempre. Muito bem, inclusive ele está aqui acompanhando, não é? Muito obrigado por estar conosco aqui. Lembremos disso. Eu acho que mais do que nunca essa frase precisa estar firmada no nosso coração, de todos nós, todos vocês que me acompanham. A frase que eu estava mencionando, que sempre dito pelo prefeito, é Deus no comando sempre. E é uma realidade, isso precisa ser uma realidade. Deus está no comando. Deus está no comando. Não é o coronavírus que está no comando, não são as notícias ruins que você vê na televisão todos os dias, não. Quem está no comando sempre é Deus. E eu te pergunto, você acredita nisso? Isso é realidade na sua vida? Você que está me acompanhando pelo YouTube, Facebook, no Instagram, onde quer que você esteja vendo esse vídeo, você acredita nisso? Deus está no comando. Não precisa ter medo. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Deus tem prazer em acalmar as tempestades da nossa vida. Deus não quer nos ver vivendo com medo. Deus não quer nos ver perdendo a esperança. Não. Deus não quer nos ver assim. Quando a tempestade se levanta ao nosso redor, nós podemos ter conforto de saber que nós não estamos sozinhos. Talvez esteja falando com você que está de quarentena aí na sua casa, talvez mora sozinho, ou talvez olha apenas as pessoas próximas e pode estar criando medo, achando que está sozinho. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. O Deus da paz está no barco conosco. O Deus da paz está no barco conosco. Lembra disso? Deus está no barco. E Ele está no comando. Embora os discípulos não viam Jesus à frente, na proa do barco ali, Jesus diz a Bíblia que Ele estava na popa do barco dormindo. Os discípulos não viam com seus olhos Jesus na proa, em pé à frente. Eles não viam isso, mas Jesus estava no comando, mesmo lá na popa do barco dormindo. Porque Ele está no controle pela essência dEle. Ele está no controle pela essência, pelo Deus que Ele é. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos enfrentando essa tempestade sozinhos. Ele é conosco, Ele é por nós. Chame a Ele, clame a Ele, entrega tudo a Ele. E eu vou terminar essa reflexão lendo um versículo de João 14, 27. E eu quero deixar para você esse versículo que diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e não tenha medo. Jesus, Ele diz, a minha paz eu lhe dou. Meu querido, não receba a paz apenas pelas circunstâncias. Se você ligar a TV, você vai ver notícia ruim 24 horas. Eu tenho dito que, infelizmente, a mídia, na sua grande parte, só passa notícia ruim. E até a notícia, quando é boa, eles transformam em notícia ruim. Os grupos de WhatsApp, na sua grande maioria, só dão ibope para notícia ruim. E se você olha para isso, você nunca vai ter paz. Eu quero que você experimente a paz que o Senhor Jesus dá. E Ele diz, eu te dou uma paz, não é como a paz que o mundo dá. Não é como a paz que o mundo dá. Acalme o seu coração e não tenha medo.
João 14 e 27. Volte-se para Ele hoje, clame a Ele. Jesus está no barco conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida. Você possa desfrutar essa paz. Muito obrigado por nos acompanhar.